da humanidade. E uma resposta curta foi dita: Jesus. Ora, se o guia e modelo da humanidade é Jesus, o guia e modelo das nossas vidas, e posteriormente do casamento, tem que ser Jesus. Deve ser Jesus. Porque sem o Cristo, as possibilidades de se vencer um relacionamento afetivo são baixas. Porque as nossas imperfeições, principalmente o orgulho, o egoísmo, a vaidade, elas podem sobrepujar aos ensinamentos que nos levam à humildade, ao perdão, à paciência, à caridade, à abnegação e à renúncia. O casamento sem a renúncia, ele por vezes pode fazer com que se suplante o amor. A renúncia deve ser bilateral. E quando se tem Jesus como guia e modelo, a renúncia ela não se faz dolorosa. Ela se faz de uma forma feliz, de uma forma que exulta o íntimo de cada um do relacionamento. Porque, ora, se Jesus diz, amai-vos uns aos outros, se o Cristo nos ensinou que, quando os apóstolos perguntaram a ele, Senhor, qual de nós é o maior? E ele disse, aquele que for o menor de todos. Aquele que servir mais em vez de ser servido. Então há um erro, talvez por ingenuidade humana, de que eu vou casar para que o outro me faça feliz. E com Jesus, o paradigma muda para que eu faça feliz o outro. Porque a gente só dá o que tem. Então, na hora que eu desenvolvo felicidade, eu posso dar felicidade. E, consequentemente, eu sou mais feliz. Porque eu estou desenvolvendo felicidade no meu interior. E o espírito feliz é capaz de alcançar posições e perceber o amor de Deus muito maior do que aquele que só quer receber e quase nada dá. Então a reflexão, meus primos, é o quanto que eu tenho para dar nesse casamento. O quanto que eu tenho que desenvolver para me doar um ao outro. Porque se não houver doação, a falência é muito próxima. A queda é muito maior. Por isso que precisa ser bilateral o processo. E não unilateral. E é interessante porque, e é tão importante isso, que como dizia, né, o grande Saint-Exupéry, na obra O Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe falava, somos responsáveis por quem cativamos. Então, Michele, você é responsável diretamente por Lucas, e Lucas é responsável diretamente por Michele. E a doutrina espírita, ela traz um esclarecimento, uma explicação de que os nossos relacionamentos, principalmente o casamento, são por muitas vezes combinados, ajustados no plano espiritual. Então, se já estava combinado, já está ajustado, tem que ir conforme combinado, conforme ajustado, como foi feito na leitura, para que o equilíbrio das leis de Deus na nossa consciência, eles se mantenham. E nós não rasguemos a obra divina no coração dos homens e nos nossos corações, que é o casamento. Porque uma família cristã, ela precisa entender o seu papel no mundo. Porque por muitas vezes os lares se fecham num egoísmo coletivo. Da minha coletividade, família. As outras famílias, eu não tenho responsabilidade.
e não células pequenas. O corpo é o planeta Terra e suas famílias. E as células pequenas são cada unidade familiar que está nesse orbe. E vocês estão nascendo uma nova célula. O que é que acontece quando essa célula começa a querer, sozinha, seguir o seu caminho, em vez de seguir junto com a coletividade? Causa o câncer. E o câncer do mundo é porque as famílias estão doentes. As famílias estão doentes porque não entenderam ainda a mensagem do Cristo. Não que sejamos perfeitos, ninguém é. Não que todas as famílias a partir de agora vão ser perfeitas. Mas o processo da quimioterapia para esse câncer se chama Jesus. Se chama Evangelho. Se chama perdão, tolerância, paciência. E a importância é tão grande disso, que o Cristo nos deixou tantas mensagens imperecíveis, que um casamento como esse, ao final de tudo, retornando ao grande lar, vão perguntar: dá conta da tua administração? E eu tenho certeza que vocês vão dar conta da administração dessa família. E vai perguntar também: o que fizeste com o teu talento, que era o teu casamento? Enterrou ou multiplicou? O que fizestes com esse solo fértil que são vocês dois? Multiplicou 1 para 30, 1 para 60, 1 para 100, porque Deus acabou de semear nessa família que está se formando. E assim vão vir os nossos credores, chamados filhos. E aí é importante, porque se a família já é baseada em Jesus, o que vai se multiplicar dessa célula para o mundo são novas células vindas dessa célula que é a família, que são os filhos. Então, se o filho é guiado num lar, à luz do Cristo, com o entendimento das suas responsabilidades, temperando a brandura com a energia, fatalmente serão filhos guiados para o bem, que produzirão frutos benéficos para a humanidade. Porque nós não sabemos quem nós vamos receber na nossa casa. Nós não sabemos quem são esses seres que aportam no nosso lar, aonde eles podem chegar, se nós dermos as possibilidades para eles. Pode ser um benfeitor, porque Jesus nasceu, como nesse mês nós comemoramos. E acreditamos que hoje Ele está renascendo no coração de vocês como família. Evangelizem os filhos. É um conselho de Jesus, não meu. Porque Ele disse: deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Evangelizem os filhos, para que vocês possam, após o cansaço físico, ter o descanso moral. Porque o filho, sem evangelização, causa o cansaço físico e o cansaço moral eterno para os pais. E esses seres tão importantes que virão farão com que vocês fortaleçam mais a união de vocês, o amor, a família, a perseverança, superem o cansaço, a rotina, o cotidiano. E como tudo tiver difícil,
Quando tudo for aflição, quando tudo for queda, quando tudo tiver complicado, abra um evangelho, seja a Bíblia, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, o que você quiser. Lá estarão todas as respostas. Porque Jesus falou: vinde a mim todos vós que estão cansados, e eu vos aliviarei. E lá estão as respostas. A prece, o Evangelho no lar, com os filhos, farão com que essa casa seja sempre uma casa onde se aportem necessitados. Onde batam na porta de vocês as pessoas necessitadas do corpo e da alma. E digam: posso ir na casa de Lucas e de Michele, porque lá eu vou encontrar um ombro amigo. Um familiar querido que vai me acolher quando eu estiver necessitado na minha vida. E aí, como você falou, o mundo espiritual e Deus ficará mais em festa ainda. Porque um casamento que não ficou só no egoísmo das portas do seu lar, abriu as portas aos necessitados, àqueles que estão com dificuldade, que estão por problemas no casamento, e que um casamento equilibrado vai ser o exemplo para esses que estão com problema, para se restaurar, para se fortalecer. E se mesmo assim tiver difícil, se lembrem das bodas de Caná. Porque muito superficialmente analisado, alguns vão observar como se fosse mais um milagre de Jesus. Mas o Cristo não perdia tempo e não fazia milagres por fazer. Sempre há uma lição espiritual por trás. E a lição espiritual é, primeiro, continuar honrando pai e mãe. Estejam eles aqui ou lá. Porque não é porque formou a família que o pai e a mãe têm que ser esquecidos. Porque ele honrou a sua mãe, porque foi ela que intercedeu. Disse: meu filho, o que vamos fazer agora? Acabou o vinho. E a primeira lição que ele deu foi honrar o pedido da mãe. Sua mãe amorosa, Maria, ela fez um pedido. E o segundo é, ok, transformou água em vinho. Mas o casamento com Jesus é transformado da água para o vinho. E inesgotável. As fontes não se esgotam. Elas são imperecíveis nesse relacionamento. Ave Cristo. Paz na terra aos homens de boa vontade. Um Natal feliz. Que Jesus possa nascer dentro de cada um de vocês e dos entes queridos que estão aqui, dos dois lados da vida. E que vocês possam ser mais um exemplo de família cristã na terra. Sejam felizes.